Olá, meus amigos e amigas do canal De Frente com Ateu. Estou de volta trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Então, se você está disposto, venha comigo, vamos abrir a Bíblia e vamos ver. Para muitos que acreditam que a Bíblia é sagrada, que é a palavra de Deus, eu já começo dizendo que a Bíblia nunca foi sagrada e que não é palavra de Deus nenhum. Tá? Não tem Deus nenhum por trás ou que seja inspirador deste livro. Tá? Eu estou com ele aqui na mão. Tá? Isso aqui é a Bíblia. Eu posso dizer para vocês que a gente estuda um pouco, né? A gente estuda um pouco, a gente se dedica para falar aqui, para fazer os vídeos, e eu espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Se você estiver gostando do nosso trabalho, já deixa os seus comentários aí nos comentários do vídeo, tá? Já deixa seu like, comente, deixa seu like. Compartilhe nossos vídeos para outros amigos seus, tá? E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca tempo. Tem uma barrinha vermelha aí, já vai se inscrevendo e acione o sininho para você receber as notificações do YouTube, nosso canal, assim que nós lançarmos um novo vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos meter marcha. A Bíblia não é sagrada. Por que a Bíblia não é sagrada? Porque nós encontramos na Bíblia histórias, textos que registram uma suposta história muito brutal, de muita violência, de muita truculência. Histórias essas que nos mostra a intolerância absurda desse Deus. E esses textos, eles ficam sempre no anonimato. Os cristãos, com todo respeito, aqui não estou aqui para atacar ninguém pessoalmente, mas a verdade precisa ser dita. Os cristãos, os evangélicos, sempre quando vão ler a Bíblia, eles não abrem esses textos, eles não folheiam esses textos, tá? Textos que mostram a intolerância religiosa desse Deus, né? Do Deus Todo-Poderoso, Deus de amor. E hoje nós vamos ver, inclusive, mais uma história macabra, violenta, criminosa, de intolerância. E por que eu disse que a Bíblia não é sagrada e que não tem Deus nenhum por trás? Na verdade, gente, a Bíblia, principalmente no Tanar, que é o contexto do Velho Testamento, vamos dizer assim, ele representa o conceito daquela sociedade. Ele representa o ponto de vista daquela sociedade. Então eles criaram um Deus, né? Um Deus aterrorizador, um Deus terrível, um Deus insolente, um Deus terrivelmente sem misericórdia. E eles, com isso, impunham pavor nos outros povos. Com isso, eles impunham temor, medo, pânico sobre os outros povos. Só que se a gente levar em consideração o que é Israel, no contexto do Velho Testamento, Israel nunca foi uma grande nação, uma populosa nação. Nunca. Israel sempre foi um povo pequeno.
para ter esse poderio bélico todo que a Bíblia nos mostra, não tem o menor sentido. E se Israel tivesse todo esse poder de marchar contra um país e devastá-lo, tocando fogo, matando toda a população daquele país, exterminando completamente a população daquele país, o que diria hoje? Será que hoje esse Israel que a Bíblia mostra nos livros do Velho Testamento, será que eles teriam coragem de exterminar, por exemplo, a nação chinesa, o exército chinês, que é o maior exército da Terra? Será que Israel teria condições de exterminar o exército da Rússia, que também é gigantesco e muito poderoso? Inclusive está já há mais de ano guerreando contra a Ucrânia, tentando varrer a Ucrânia, né? Ou pelo menos dominar, sujeitar as forças militares da Ucrânia. Será que Israel teria essa força, esse poder? Pois é, fica aí esta pergunta, este questionamento. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. No livro de Josué. O livro de Josué registra a destruição de Jericó. Fato esse que nunca ocorreu. Não tem registro arqueológico, não tem escrito nenhum que possa provar, e a prova mais convincente seria as provas arqueológicas. E não tem provas arqueológicas que venha validar essa história bíblica do livro de Josué. Eu estou aqui no capítulo 7 de Josué, mas antes do capítulo 7, eu quero olhar com vocês o capítulo 6, um capítulo antes do livro de Josué, capítulo 6. O povo, os exércitos de Israel estavam marchando sobre a terra de Jericó. E a terra de Jericó é digamos assim, uma população pequena. E eles se fecharam, eles tinham as suas cidades, segundo o registro bíblico, eram muros intransponíveis. E eles se fecharam com medo dos exércitos de Israel. Então o Josué convocou os sacerdotes para levarem a arca diante dos exércitos de Israel e marcharem 7 dias ao redor, né, ao entorno de Jericó, dos muros, das muralhas intransponíveis de Jericó. Como vocês todos já conhecem essa história. E aí o Josué fez uma advertência para os exércitos, disse: olha, vocês não toquem em nada das coisas que tem no meio desse povo, porque é coisas amaldiçoadas pelo Senhor, por Deus, tá? Tão somente guardai-vos e não toqueis, né? Eu estou aqui em Josué 6:18, diz assim: e não toqueis nas coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, assim torneis maldito o arraial de Israel. O verso 17 diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ou seja, será amaldiçoada pelo Senhor. Ela e tudo quanto nela houver, somente a prostituta Raabe, preste atenção nessa palavra, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os seus familiares. Agora veja bem como a Bíblia ela discrimina, tá? Ela continua, ela usa um termo chucro, um termo
pejorativo, um termo ofensivo para essa mulher, chamando-a de prostituta. Isso é um ato imoral e indecente. Isso não era, se fosse uma Bíblia, se a Bíblia fosse um livro realmente sagrado, inspirado por Deus, não era para ter esse tipo de expressões. Não era para ter essas expressões na Bíblia. São expressões, né, muito ofensivas, né, desprezível, pejorativas. Tá? Então, aí diz que o exército de Israel pegou a prostituta com todos seus familiares e aí, pasme, verso 21. Olha só o que aconteceu. Olha o que eles fizeram. E destruíram ao fio da espada, tudo quanto havia na cidade. Tudo quanto havia na cidade foi destruído, passaram ao fio da espada. Como? Homens, mulheres, jovens e velhos. Exatamente, velhos, idosos. Tá? Em outra versão diz homens, mulheres, crianças e velhos. Também bois, ovelhas e jumentos. Esse Deus da Bíblia é um Deus esquizofrênico, é bipolar. O que tem a ver os idosos? Pessoas que já estão nos seus últimos dias. Pessoas que com certeza teriam ali suas deficiências. Pessoas já idosas, velhas, com suas deficiências. Qual era a ameaça que essas pessoas poderiam oferecer para o exército de Israel? Qual era? Por que tanto ódio? Por que essa força? Por que essa vingança desse Deus? Ao ponto dele mandar matar as crianças, os jovens, os homens, as mulheres, os idosos. E tem mais, ainda mandar matar os animais, para não sobrar nada. Então são textos absurdos que a Bíblia registra, que mostra a intolerância desse Deus. Porém, toda a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Eram levados para os cofres do templo de Yahvé, o Deus de Israel, né? Templo de Adonai. Então, minha gente, olha o teor da maldade, que traz esse texto. Ele destrói uma população, uma civilização inteira, sem dar a menor chance de defesa, sem a menor explicação, passando por cima o trator, como se aquelas pessoas não tivessem valor nenhum. Esse é o Deus que é adorado, o Deus que é adorado pelos cristãos, pelos judeus, como um Deus de amor, um Deus compassivo, longânimo, um Deus de misericórdia. Mas o que a gente vê através das páginas da Bíblia é que, se de fato esse Deus existisse, ele seria o maior criminoso, o maior culpado por tantos genocídios que a humanidade já enfrentou. Se caso as histórias da Bíblia fossem verídicas, fossem fatos, esse Deus seria um Deus genocida, um Deus criminoso. Então eu estou deixando esse texto, trazendo esse vídeo para você, para te ajudar a raciocinar, para te ajudar a refletir. Porque você, cristão, você evangélico,
você não consegue enxergar, essas maldades. Você não consegue enxergar a maldade desse Deus. Você não consegue enxergar. É preciso que um ateu venha trazer para você, venha abrir seus olhos. Porque esses textos não são abordados nos púlpitos das igrejas. Não interessa, tem que ficar nos bastidores. Mas nós, ateus, principalmente o canal De Frente com Ateu, vai abordar, vai trazer o lado escuro da Bíblia, para te trazer uma reflexão, para que você venha se libertar, para que você venha ter a sua opinião própria, porque os evangélicos religiosos que acreditam nesse livro arcaico, eles não têm opinião própria. Eles não têm opinião própria. A opinião deles é sempre manipulada pelos textos, pelas histórias e pela as expressões dos líderes, dos teólogos, dos pastores. Então, meu amigo, minha amiga, você que assistiu até o fim, quero te agradecer por você ter continuado, ter chegado até aqui. Por você ter chegado até aqui, te agradeço. Volte mais vezes, permaneça, você que é inscrito do canal, permaneça. E vamos trazer mais vídeos para o canal. Tá bom? Então é isso aí. Ed Albuquerque trazendo mais um vídeo pro De Frente com Ateu. Tamo junto agora e sempre.